estímulo e motivação contra os desafios que estão diante de nós. Antes, porém, de ler capítulo 4 de Marcos, versículo 41, apenas parte do versículo, deixo aqui os meus agradecimentos ao pastor Eliezer Amaral Soares, meu irmão mais velho, está mais novo do que eu, mais bonito do que eu, só que não tem a mesma altura que eu. E ele ressalvou ainda, e não tem a mesma dimensão física, porque ele quis me chamar de gordo, não é? Quero agradecer também a meu irmão Eliabe, que está aí principiando o seu ministério. Ele canta bem e já está pregando bem. Deus o tem abençoado ali na Grande Feira de Santana. Ontem tive a honra e o prazer de poder cooperar com ele na congregação de expansão na Feira 9, em Feira de Santana. Agradeço também ao Pedro Henrique, que está sendo hoje ali o cameraman, o fotógrafo, não é, do nosso culto, e agradecendo também ao irmão que está aqui colaborando conosco através de nossa câmera. Vamos à palavra de Deus. Marcos capítulo 4, versículo 41, apenas a parte que lê: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A nossa mensagem, ela fundamentará no capítulo 5 do Evangelho segundo São Marcos. Mas nesse texto que acabo de ler, nós estamos vendo Jesus diante de um fenômeno, diante de uma tempestade que se levantou no mar da Galileia. E observem, amados irmãos, que Jesus estava no barco. Os discípulos estavam com ele no barco. A fúria do temporal era grande. Agora, irmãos, imaginemos que jamais aquele temporal destruiria aquele barco, uma vez que Jesus estava nele, portanto, estava presente naquela embarcação. E o texto do Evangelho de Marcos diz que no barco enchia-se de água. Há poucos dias telefonava para um colega, pastor dos Estados Unidos, e na gravação da secretária eletrônica estava a seguinte frase: se Jesus está conosco no barco, o barco pode encher de água, mas não vai afundar. Se Cristo está conosco no barco, nós temos certeza e garantia de que este Jesus, ele repreenderá o vento, ele acalmará as bravias ondas do mar. E foi o que Jesus fez. Mandou que o vento calasse, mandou que as ondas fortes e bravias do mar se aquietassem, e a Bíblia diz que houve grande bonança. Mas prestem atenção que quando a tempestade vem a um barco, não só aquele barco é atingido. A Bíblia diz aqui no Evangelho que havia também com ele outros barquinhos. E aqueles outros barquinhos foram atingidos
pela tempestade. Mas nós não vamos pregar sobre tempestades. Já tive a oportunidade de pregar sobre quando vem e quando passa a tempestade. Nós conhecemos de perto o que é uma tempestade. Já experimentei na Flórida grandes temporais e tempestades. E este fenômeno da natureza, permitida por Deus quando vem, ele não demora muito. A tempestade dura 2 a 4 minutos, vem destruindo tudo, mas a tempestade passa. Se esta noite você está experimentando uma tempestade na sua vida, lembro-lhe que a tempestade já está passando, porque quem tem o controle da sua vida chama-se Jesus, e Ele tem autoridade e poder sobre a natureza para repreender os ventos e repreender o mar. Glória a Deus. Mas no capítulo 5, 3 vitórias de desafios impossíveis, nós vamos encontrar Jesus operando 3 milagres sobrenaturais. Número 1, Jesus enfrentou o desafio que parecia impossível e que envolvia um homem. Digam comigo, um homem. Digam de novo, um homem. Jesus agora enfrenta um desafio que parecia impossível, tratando-se de uma mulher. Digam comigo, uma mulher. Digam novamente, uma mulher. Número 3. Jesus enfrenta um terceiro desafio, que agora se trata de uma adolescente, de uma infanto juvenil. Digam comigo, uma adolescente. Digam de novo, uma adolescente. No primeiro caso, o desafio estava com um homem. Este homem era da província de Gadara. Era um gadareno. E segundo o relato do Evangelho, aquele homem possuía uma legião de demônios. Os demônios tomavam conta deste homem de tal maneira que o levava a morar nas sepulturas do cemitério local. E o texto do Evangelho diz, no versículo número 3, que nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Acompanhe a leitura e diz, porque, tendo sido muitas vezes preso, com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E este homem andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Segundo os biblicistas, esse endemoniado de Gadara comia cadáveres, carnes putrefatas, carnes de pessoas, de cadáveres já em decomposição. Era terrível o estado daquele homem. Era um desafio que parecia impossível, mas de repente Jesus vem descendo
ele deixou o milagre em que houve bonança, onde repreendeu a tempestade, passou para outra banda, para outra margem do mar, e agora o demônio e os demônios que estavam naquele homem, quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando em grande voz disse: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Mas naquele instante Jesus olhou para aquele homem e disse: sai desse homem, aleluia, espírito imundo, aleluia, e perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. De acordo com a história, a geografia daquela época, uma legião de soldados romanos era em torno de 2.000, 3.000, mas admitamos que eram 2.000 demônios que faziam prisão, possessão, opressão naquele homem gadareno. Mas para o poder milagroso de Jesus, para a autoridade de Jesus, não havia inferno, não havia espírito imundo, não havia demônios que não pudessem se submeter à sua autoridade e à sua voz. Glória a Deus! E o milagre ocorreu, e o milagre aconteceu. Algo sobrenatural aconteceu com aquele homem, porque os espíritos imundos que o possuíam passaram a ser enviados a uma legião, agora uma manada de porcos que passava por ali. Mas irmãos, esta vitória sobre o impossível, o desafio desse homem, levou a algumas características que precisamos destacar nesta noite. A primeira é que espíritos imundos, eles não ficam todo o tempo perambulando, ou seja, passeando, andando. Espíritos imundos buscam sempre corpos para serem possuídos. E quando Jesus repreendeu a legião dos demônios, logo aqueles espíritos pediram permissão para entrar na manada, ou seja, nos porcos, nos animais que ali passavam de um sitiante. E quando os espíritos imundos entraram nos porcos, a Bíblia diz no versículo de número 13, que a manada se precipitou por um despeadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogou-se no mar. O homem foi liberto sobrenaturalmente. Glória a Deus. O homem foi liberto milagrosamente. Aquele que causava pânico, aquele que causava terror, que nem a rota, que nem a polícia mais treinada da Bahia podia prendê-lo, agora era um homem livre. Jesus o deixava livre das cadeias, livre dos grilhões, livres dos demônios, livres de Satanás. Mas irmãos, os homens buscam mais a vida material, os bens terrestres, do que as coisas espirituais. Sabe o que aconteceu com os donos dos porcos? Eles ficaram irritados, expulsaram Jesus da cidade de Gadara. Sabe por quê? Porque Jesus expulsou os demônios daquele homem.
E ele considerou que a manada de porcos, quando se precipitou e foi para o despenhadeiro no mar, que se tratava de um prejuízo, porque 2.000 porcos morreram afogados. Não é hoje diferente. Os homens buscam mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. Mais vale as coisas do mundo do que as coisas de Deus. O crente é diferente. Ele diz assim: mais vale um dia no átrio do Senhor do que em outra parte 1000. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Bem-aventurado aquele que habita no santuário. O crente tem prazer com as coisas materiais, ou seja, com as coisas espirituais, e os homens não crentes têm prazer nas coisas materiais. Os homens preferiam ver aquele endemoniado barbarizando, trazendo terror, do que vê-lo em liberdade, agora servindo a Deus. Nós somos o contrário. Estamos esta noite aqui livres, porque Jesus nos libertou. Éramos escravos, mas hoje somos livres. E a Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sou livre, você é livre. Você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo das drogas, você não é mais escravo dos demônios. Você agora é livre, 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 livre para servir a Deus. E esse homem encontrou a sua liberdade. Oh, que bênção! Milagre sobrenatural, vitória sobre o desafio impossível. Falamos do homem e agora vamos falar da mulher. A Bíblia diz no capítulo 5 de São Mateus, a partir dos versículos 21, que havia uma mulher. A mulher foi tão discriminada em todo o tempo, eu creio que ainda hoje, ao ponto de nem na Bíblia citar o nome daquela mulher. Não diz a Bíblia como ela se chamava, mas esta mulher, quando ouviu falar que Jesus estava passando, ela era enferma há 12 anos, ela possuía um fluxo de sangue, uma hemorragia. Eu não sei se ela tinha câncer no útero, nas trompas, não sei qual era o tipo de mal e de enfermidade que envolvia aquela mulher, mas não era uma simples mulher, era uma mulher de condições, era uma mulher, como a gente diz aqui na Bahia, de posses. Era uma mulher que tinha dinheiro, que tinha recursos, porque a Bíblia diz que ela gastou todos os seus recursos com médicos. Imaginemos quantos ginecologistas, quantas clínicas, quantos hospitais aquela mulher não buscou, quantos médicos, e cada vez mais o seu estado era pior. Ela ia se fragilizando, porque a perda de sangue vai fazendo o corpo fragilizar-se. E aquela mulher tão fraca, ela ouviu falar que Jesus estava passando, e quando ela ouviu, ela disse: eu vou reunir as minhas forças, eu vou reunir tudo quanto eu possa fazer para poder chegar e tocar na orla dos seus vestidos, porque se eu tocar na orla dos vestidos de Jesus, eu serei milagrosamente curada. E ela foi entre a multidão, e a Bíblia diz que a multidão era compacta, fechada, era uma multidão apertada. Eu acho que ninguém tirava o pé do lugar onde estava, ninguém queria permitir que alguém andasse por meio daquela multidão.
mas quando alguém é determinado, quando alguém enfrenta o desafio, seja o desafio que for, mesmo o impossível, ele vai em busca do seu alvo, ele vai em busca da sua meta, ele vai em busca de algo especial para a sua vida. E essa mulher assim o fez, e foi e conseguiu, mesmo com a sua fragilidade, mesmo com a sua hemorragia, tocar na orla dos vestidos de Jesus. E quando ela tocou, e quando aquela mulher apresentou este ato de fé, que desafio tão grande parecia impossível, ela foi alcançada com a virtude, ela foi alcançada com a bênção. Mas acompanhe comigo o texto. A Bíblia diz que quando aquela mulher tocou em Jesus, Jesus parou. Ó, como posso imaginar Jesus aqui esta noite, Ele olhando para mim, Ele olhando para os pastores que aqui estão na minha retaguarda, Ele olhando para você, minha irmã, Ele olhando para você, meu irmão. Jesus para diante da sua dor, Jesus para diante da sua angústia, Jesus para diante da sua depressão, Jesus para diante da sua solidão, Jesus para diante do seu problema, Jesus para diante do desafio que está em você, Jesus para diante da crise. E agora Jesus parou e começou a dizer a alguém. Quem era aquela mulher? Ninguém. Ela não tinha nome. Não se diz que ela era de uma família nobre. Não se diz que ela era uma doutora, uma professora. Ela veio na multidão como ninguém. Quem sabe você esta noite está aqui dizendo: eu não sou ninguém. Mas Jesus o está contemplando esta noite não como ninguém. Você é alguém. Amém? Levante a sua mão. Diga glória a Deus. Diga comigo: eu sou alguém. Diga de novo: eu sou alguém. Diga para o irmão que está ao seu lado: você é alguém. Jesus parou e disse: alguém me tocou. Aleluia. Olha como mudou a posição daquela mulher. De ninguém ela passou a ser alguém. Aleluia. Meu irmão, não se despreze, não se subestime, não diga que você é pequenino, que você não é nada, que você é insignificante. Não, você é alguém, alguém que Jesus se importa, alguém que Jesus se interessa. Aleluia! Jesus se interessa por você. Mas pastor Eliel, o senhor vem dos Estados Unidos e me encontra mais uma vez em Irará. Jesus está me vendo? Está. Jesus se importa comigo? Se importa. Jesus se interessa por mim? Se interessa. Você é alguém para Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, não seja complexado, não seja recalcado, não tenha a sua estima baixa. Pelo contrário, levante a sua cabeça em nome de Jesus. Você é alguém, meu adolescente.
Você é alguém, meu jovem. Você é alguém, meu irmão da maturidade. Você é alguém, meu irmão e minha irmã da terceira idade.